Também o nosso diácono Felipe, que vai trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Aplauda ele, querido, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Bom, hoje eu queria trazer algo que Deus ele ministrou comigo na última semana. E era uma mensagem que até era para eu estar ministrando aqui no culto de domingo, né? E como mudou a escala, acabou que não ministrou, mas Deus ele ministrou de forma muito, muito forte no meu coração isso, né? E através de um momento que eu estava passando. E hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus em meio à provação. Só que antes de eu começar a ministrar, né, tudo aquilo que eu coloquei no papel aqui, eu queria perguntar para você, quem aqui já passou uma sensação de viver o silêncio de Deus enquanto eu estava passando por um momento de provação, além de mim? Amém, acho que quase a igreja inteira, né? E você sabia que isso é mais do que natural, essa sensação? Tem um versículo em Abacuque 3,17, se puder abrir para mim, por favor, para a igreja acompanhar. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação. A gente vive num mundo em que esse tempo que a gente vive a gente está muito acostumado às coisas de imediato, né? De tipo, falar com Deus e achar que vai ser assim, estar lá de Deus. Só que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, amém, igreja? E muitos de nós a gente quer sentir, né, o poder de Deus e ver milagres, e ver respostas rápidas, e ver sinais, né, que sejam algo visível, palpável ali naquele momento, né? Porém, Deus ele não responde assim, né? Acho que se você gravar isso aqui que eu vou falar, já vai valer a pregação inteira. O poder de Deus ele não se manifesta na minha vontade e na sua vontade, mas no silêncio. Não se manifesta naquele tempo em que eu e você a gente necessita de imediato ali, né? Mas Deus ele continua operando, mesmo parecendo que está em silêncio, mesmo parecendo que nas minhas e nas suas orações a gente fala com Deus e Deus ele não responde, e Deus ele não está ali, e Deus talvez ele te coloque de canto e não te ouça.
Mas, querido, é algo que eu quero trazer para o seu coração. Não é isso. O silêncio de Deus, ele serve para me forjar e para te forjar. O silêncio de Deus, ele é uma experiência mais que desafiadora para o cristão, para aquele que caminha com o Senhor. O silêncio, ele é aquele momento que a gente ora, que a gente jejua, que a gente clama, né? E, igual eu falei, que parece que nada acontece. E aí vem a nossa pergunta do nosso coração: Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor não me ouve? Né? E vários outros questionamentos. Mas algo que a gente precisa entender: a ausência de Deus, o silêncio de Deus, na verdade, ele não é uma ausência, mas ele é uma estratégia para que algo maior aconteça nas nossas vidas. E eu quero trazer alguns exemplos aqui, para que a gente possa entender que o silêncio de Deus, muitas vezes, é uma preparação para o que vem além. Porque vem além das nossas expectativas, porque vem além daquilo que a gente imagina, porque vem além daquilo que a gente pede nas nossas orações, porque vem além do milagre que a gente necessita. Isaías 64:4 diz: assim, ó: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que o esperam. Esse versículo, ele traz para a gente, claramente, um pouco sobre o que eu estou falando, silêncio de Deus, né? Olha para vocês verem, ele fala assim, ó, no finalzinho dele, nem olhos, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que o esperam. O tempo de espera, muitas vezes é o tempo de silêncio. Muitas vezes é o tempo que eu e você, a gente clama, e nada acontece. E parece que não é ouvido. E parece que a nossa oração é aquela oração igual a gente costuma usar no jargão, um jargão evangélico, né? A nossa oração bate no teto e volta, né? E a gente não vê fruto dela. Mas Deus, ele trabalha no silêncio, ele age no invisível. E muitas vezes, o que a gente chama de demora é preparação de um milagre. Maior ainda do que aquilo que a gente está pedindo. E bom, para a gente falar de silêncio, a gente precisa entender a origem da expressão do silêncio de Deus, né? A expressão do silêncio de Deus, ela não aparece literalmente na Bíblia, né? Mas em alguns momentos da Bíblia, a gente percebe que Deus, ele se silencia e ele não responde de imediato, né, àqueles que o clamavam, mas ele age de uma forma não visível naquele momento. Mas aqueles que o clamavam, ainda assim, mesmo no silêncio, ainda continuam crendo. E mais para frente a gente vê que Deus faz algo muito maior do que aquilo que eles clamavam no momento. Jó, olha para vocês verem, eu vou dar alguns exemplos. Jó, ele clamou resposta, ele clamou o Senhor e recebeu a resposta por muito tempo. Abre para mim Jó 30:20, por favor. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Aqui Jó clamava, mas vocês veem que é bem claro. E Jó achou naquele momento que o silêncio de Deus era um esquecimento, né? Jó se sentiu esquecido nesse momento. Outro exemplo que a gente tem de um homem que clamou e ele se sentiu também esquecido por Deus no momento de silêncio. Lembrando que eu não estou falando que Deus, ele é distante, tá? Eu estou falando que é um momento de silêncio. E a gente vai entender isso mais para frente. Davi. Abre para mim Salmos 22:1, por favor. Davi também se sentiu esquecido. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe
dos meus gritos e da minha angústia. Davi também se sentiu esquecido e houve um momento de silêncio enquanto ele clamava. Abre para mim Abacuque 1:2. Abacuque questionou a demora de Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Todos esses casos, eles trazem um silêncio que antecedeu a manifestação de Deus, né? Depois do silêncio, Jó ele foi restaurado em dobro. Não vou entrar na história porque senão a gente vai alongar muito, né? Depois desse silêncio, né, enquanto Davi clamava, ele foi exaltado como rei. Depois do silêncio, Jesus ressuscitou em glória, né? Então vocês verem que a cada momento de silêncio desses homens que eles passaram e que eles clamavam, né, e havia alguma situação que necessitava de uma resposta, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas um clamor, ele é algo que ele corresponde a uma necessidade que há naquele momento, né? Uma oração, ela é feita como um pedido, um agradecimento, né? Mas um clamor, ele é algo que ele responde a uma necessidade de urgência, né? E naquele momento eles clamavam por algo que era uma necessidade de urgência. Quando eu e você a gente clama, né, é porque é algo que é urgente, né? A gente clama, chama a atenção de Deus para algo que é urgente, aquela necessidade naquele momento. E aí vem o silêncio. Só que esses homens, eles clamavam por algo que era urgente naquele momento, mas não era urgência de Deus naquele momento, né? Deus estava preparando algo maior. E algo que Deus ele pode estar calado, mas o poder dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele não é inativo, querido. Amém? A ausência de resposta, ela é quando oramos e não vemos resultado imediato. Mas isso não significa que Deus ele está indiferente a mim e a você. Isaías 55, 8 e 9, por favor. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Próximo. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Querido, aqui Deus mostra claramente que Ele não é indiferente a mim e a você, mas Ele declara para nós que o manifestar do poder dEle é algo que vai muito além do meu clamor, do teu clamor, querido. É algo que vai muito além daquilo que eu e você, a gente precisa de resposta naquele momento. É algo que vai muito além daquilo que eu e você, a gente planeja para o nosso amanhã. Porque a nossa sociedade hoje, ela vive essa febre do imediatismo. Por quê? Porque hoje a gente pensa muito no amanhã. A gente sai um pouco daqueles versículos de Provérbios que fala, né, que é para a gente viver a cada dia o seu mal, né? A gente não vive o nosso hoje, mas a gente vive pensando no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. E é onde a gente acha que Deus, Ele nos esqueceu, Ele não nos ouve, Ele não ouve o nosso clamor, quando a gente precisa das coisas no estalar de dedos. E os planos de Deus não são assim. A ausência ou silêncio, né, de resposta de Deus, ela pode significar o quê? Tempo de espera. Deus ainda está preparando o cenário para que você viva o milagre. Uma prova de fé. Ele quer que eu e você, a gente venha seguir o amando, mesmo sem a nossa recompensa ou o nosso milagre imediato naquele momento. Processo de amadurecimento. E esse é o mais doloroso. Deus, ele muitas vezes, ele está preparando eu e você para que a gente possa viver as promessas dele, mas a gente tem que estar amadurecido, né? Eu gosto muito de usar o exemplo assim das plantas, né?
uma planta ela não dá um fruto se ela não tiver amadurecida o suficiente para gerar aquele fruto e poder sustentar aquele fruto até ele ser colhido, né? E não diferente é na minha e na sua caminhada com Deus. Eu e você, a gente não pode gerar um fruto, eu e você, a gente não pode viver um milagre se eu e você, a gente não tiver maduro o suficiente para que a gente possa sustentar aquele milagre, sustentar aquela bênção, sustentar viver aquela promessa, né? E esse é o mal da nossa igreja nos dias de hoje, porque a gente quer um milagre, mas a gente não tem, vamos dizer assim, de modo grosseiro, casca para poder aguentar viver aquele milagre, para suportar, viver as promessas de Deus, viver aquilo que o Senhor tem naquele momento para nós. A gente não tem a maturidade suficiente, na maioria das vezes. Quarto ponto, uma nova direção. Às vezes, Deus ele não responde, né? Muitas vezes nossas orações, nossos pedidos, nosso clamor, porque Ele tem uma nova direção para nós. Às vezes a gente clama por algo, porém Deus ele tem uma direção diferente para nós. Ele quer que a gente trilhe um outro caminho, né? Só que Deus ele não é um Deus intransigente. Ele não é um Deus que impõe, mas Ele é um Deus que Ele vive aquele que Ele derrama sobre a nossa vida aquilo que nós desejamos, né? Aquilo que nós precisamos na realidade, né? Deus ele não quer que a gente viva desordenadamente, mas também Ele não quer que a gente saia do centro da vontade dEle. Mas também Ele não impõe que a gente não saia, né? O silêncio de Deus ele é um intervalo entre o cumprimento, né? Ele é um intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa nas nossas vidas, entre a semente e a colheita, né? Entre a oração e o milagre. É um processo, realmente é um processo, né? E a gente tem que entender algo durante essa caminhada, né? Para que a gente possa realmente poder estar preparado para receber. Olha para você ver o que a palavra nos diz. A gente tem 5 pontos que eu separei, né? Que foi algo que o Espírito Santo ministrou muito comigo nessa semana que eu comentei que eu passei. 5 pontos de fé em meio ao silêncio de Deus. E olha para vocês verem que a palavra nos diz. Abre para mim Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Na verdade, eu quero pegar só o final, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mesmo quando parece que Deus ele não nos ouve, Ele continua ao nosso lado, né? E a palavra dele nos diz isso: nunca o deixarei, jamais o abandonarei, né? Os discípulos eles estavam no barco. Eu gosto muito dessa passagem e a Bíblia fala o quê? Que as ondas elas açoitavam o barco naquele momento. E Jesus fazia o quê? Dormia, calmamente, tranquilo. Os discípulos eles estavam ali à deriva, sem nenhum apoio, sem nada. E a Bíblia fala o quê? Que eles ficaram desesperados. Mas Jesus fazia o quê? Dormia. Porque Jesus ele tinha o controle. Jesus parecia em silêncio naquele momento, né? Quem dorme fala, quem dorme age. Não, quem dorme fica tranquilo, fica em estado de repouso. Só que tudo estava no controle de Jesus. A tempestade estava no controle ali. Deus ele estava no controle de tudo. Muitas vezes na minha vida e na sua vida é necessário que a gente somente creia, né? E isso na maioria das vezes acontece o quê? Não acontece. A gente é incrédulo, né? E a gente falha nisso. É o primeiro ponto, né, que eu quero trazer. O poder de Deus ele não se mede por barulho, mas por presença, né? O poder de Deus ele pode estar em silêncio, mas Deus ele não está ausente na minha vida nem na tua, querido. O segundo ponto: confie que o silêncio é parte do processo. Abre para mim Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O deserto ele é um lugar de processo, não de castigo, né? É ali que Deus ele fortalece o meu caráter, o seu caráter e a nossa fé. Israel passou pelo deserto, né? E o que a Bíblia traz para nós? Que ali foi um momento em que eles foram forjados, eles aprenderam a ser dependentes do maná, eles aprenderam a ser dependentes de Deus, né? O deserto ele foi escola para o povo de Israel, né? Ali eles aprenderam a depender da nuvem, né? Que seguia sobre eles, né? No silêncio, Deus trabalha antes de nós mesmos pensarmos em agir, em trabalharmos. No silêncio, no processo em que Deus ele começa a ministrar em nós, Ele ministra dependência em nós, Ele ministra o agir dele em nós. O terceiro ponto, o silêncio de hoje pode ser a resposta do amanhã. Abre para mim 1 Samuel, na verdade não precisa. No capítulo de 1 Samuel 1, né? Ana, ela ocorre a história de Ana ali, né? Que no capítulo 1 e no capítulo 2 conta a história de Ana, né? De 1 Samuel. Ana, ela orou, ela chorou, né? Por anos sem resposta. Mas Deus estava preparando Samuel, né? A Bíblia vai contar mais para frente, após o capítulo 2. E a Bíblia fala que um profeta, ele transformaria a nação. Ana pedia apenas um filho, né? Ana não pedia um profeta. A oração de Ana nunca foi pedir um profeta para que mais à frente ele fosse transformar a nação. Não, ela pedia um filho, porque Ana não gerava, né? E a Bíblia conta, né, que ela era humilhada, apontada o tempo inteiro para Penina, que era outra esposa de Eucana, né, e tudo mais. Mas o que eu quero trazer aqui? Ana orou por anos e ela não foi respondida naquele tempo todo. Mas era o quê? Deus preparando algo maior, né? Ana não pediu um profeta, igual eu acabei de falar, né? Ana pediu um filho. E Deus preparou o quê? Samuel, um profeta que transformou a nação, né? Mais à frente. Hoje parece demora talvez o milagre que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você tem passado nos seus dias. Hoje parece demora o milagre que você está vivendo. Hoje parece silêncio de Deus, talvez, né? Assim como eu passei nas últimas semanas, igual eu comentei. Mas amanhã pode ser o testemunho do milagre. Pode ser o testemunho do seu clamor, da sua oração. Deus está trabalhando em detalhes. E em detalhes que eu e você, a gente nem vê e nem imagina. Algo maior. Permaneça firme na palavra e não nos sentimentos. Abre para mim Abacuque 2:4. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Eu quero pegar o finalzinho aqui, ó. O justo viverá pela fé. A fé ela não depende de emoções, mas quando você não sente nada, a palavra continua sendo verdade. Porque Deus ele te justifica. O justo viverá pela fé. Jesus, no deserto, ele respondeu a Satanás: está escrito, né? Ele não respondeu para Satanás: eu sinto, né? Talvez. Não, ele disse: está escrito. Por quê? Porque quando Jesus ele era provado no deserto, ele tinha algo que apoiava ele. Ele tinha algo que era o suporte dele, a palavra. Jesus ele a todo momento ele responde a Satanás naquele momento de provação com a palavra, somente com a palavra. Ele não respondia nada que era dele, nada que era das emoções dele. Porque imagina você,
Jesus está ali 40 dias, 40 noites jejuando no deserto, sem comer nada, sem água, no deserto. E aí você imagina o estresse, tá? Vamos trazer para o olhar humano, o estresse da carne, do corpo, da mente, 40 dias sem comer. E aí vem o diabo tentar ele. Transforma essas pedras em pão, né? Lança-te daqui, né? Vou te dar todos os reinos da terra. Se ele não tivesse a palavra dentro dele, como ele reagiria? Satanás dobraria ele, iria fazer o que quisesse, mas não. Jesus, ele tinha um suporte, a palavra de Deus, e era algo que ele cria intensamente, né? Jesus, ele não se movia por sentimentos, pelo aquilo que ele achava, mas pela palavra de Deus, né? No silêncio, o crente maduro, ele não seguia pelo que vê, mas pelo que a palavra já determinou. O justo viverá pela fé. Adore e agradeça mesmo sem resposta. Abre para mim em Abacuque 3,17. E na realidade é o versículo que a gente iniciou, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Próximo. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Em todo momento adorar o Senhor. No momento de dor, no momento de choro, no momento sem resposta, no momento que talvez, né, pareça silêncio de Deus, que não haja resposta de imediato, que não haja milagre de imediato. Continue adorando a Deus, adorando, adorando, adorando. A adoração no silêncio, ela é ápice de fé. Porque, pensa comigo, no momento em que talvez você tenha uma dificuldade, um problema, né, e que você necessita de um milagre imediato, e Deus não responde naquele momento. E o que você tem que fazer? Adorar. Adorar em fé. Mas por que ela é ápice de fé? Porque já não resta mais nada, simplesmente adorar. Eu lembro que quando João Pedro, ele, né, alguns, nem todo mundo sabe, mas João Pedro, ele teve 7 paradas cardíacas e ele ficou internado 9 dias. E eu lembro que naqueles dias começou a surgir um monte de grupo de oração e orando, intercedendo pela nossa vida, pela nossa família, né, pela situação do João Pedro. E eu lembro que eu não tinha força para orar, eu não tinha ânimo para orar, porque só vinha uma pergunta no meu coração: Senhor, o Senhor não vai tirar o meu filho? Era a única pergunta que vinha. E eu lembro que eu coloquei um louvor da Cassiane, e naquele momento só lágrima rolava, né? E a única coisa que eu conseguia fazer era cantar aquele louvor, né? E mais nada, mais nada. E o que eu quero trazer? O ápice de fé, ele é dizer: Senhor, eu não entendo, eu não tenho forças, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu não vejo um milagre, mas eu creio, né? Que adora em silêncio, ele move o céu, né? Porque mostra que ama não somente aquilo que é palpável, mas ama a Deus acima de tudo, né? Ama a Deus acima da situação, independente do momento. Não é movido nem envolvido pelo meio, né? Mas gera um ambiente dos céus aonde está, independente da situação que está. E trazendo, né, para o culto que a gente está aqui ministrando, que é culto do poder de Deus, o que o silêncio de Deus tem a ver com tudo isso? O silêncio, ele é nada mais, nada menos que um momento para que eu e você, a gente
viva intensamente o poder de Deus, para que o poder de Deus ele manifeste na nossa vida, né? Através da fé, através da confiança, através do desejo por adorar a Deus. E depois do silêncio, tem algumas 3 coisas que vêm após o silêncio, que é algo que eu quero lembrar daqueles exemplos que eu trouxe, né? Depois do silêncio, Jó foi restaurado. Depois do silêncio, Ana gerou um milagre que foi Samuel. Depois do silêncio, Jesus ressuscitou, né? O silêncio talvez ele tem sido difícil talvez na sua vida, na minha vida, em alguns momentos que a gente passa. Mas aguenta firme, porque o silêncio ele é a resposta das nossas orações no processo em que a gente está sendo tratado, né? Bom, talvez você esteja passando por um momento de silêncio e orando a Deus, esperando sem resposta, né? Mas Deus hoje ele disse para você, né? Creia somente, que o silêncio vai passar e a resposta vai vir. Amém? Era o que eu tinha para trazer para a igreja hoje. Amém? E eu creio que Deus ele, assim como ele falou comigo na semana que eu passei, não foi uma semana muito fácil, né? Eu ainda quero testemunhar sobre ela, não hoje, mas eu ainda quero testemunhar sobre ela. Deus ele vai continuar ministrando, né? Ao meu coração e no seu coração, que o silêncio na verdade ele não é tempo de dor, ele não é tempo de perda, né? Mas ele é tempo de resposta, mesmo em silêncio, né? E queria convidar a igreja para se colocar de pé. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nessa manhã, Deus, primeiramente, Deus, nós te damos graças, Deus, pela Tua palavra, Deus. Ó Pai, nessa manhã, Deus, que o Senhor venha, Senhor, ministrar, Deus, ó Pai, sobre a Tua igreja, Deus. Ó Pai, que um momento de silêncio, Deus, ó Pai, é nada mais, Deus, para que a manifestação do Teu poder, Deus, ela seja real, Pai. Ela seja intensa, Deus, ela seja verdadeira, Deus. Ó Pai, nessa manhã, Deus, que o Senhor, ó Pai, transborde, Deus, o coração da Tua igreja de fé, Deus. Ó Pai, para que o Senhor transborde, Deus, o coração da Tua igreja, Deus, ó Pai, de confiança no Senhor, Deus. Para que eles entendam, Deus, que o processo, Deus, ó Pai, do silêncio, Deus, em que o Senhor não responde de imediato, Deus, é para que o Senhor faça, Deus, transborde, Deus, um milagre maior, Deus, no coração da Tua igreja, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, que nessa manhã, Deus, a Tua igreja, Deus, ela possa viver intensamente milagres, ó Deus. Ó Pai, pós o silêncio, ó Deus, pós, ó Deus, ó Pai, ó Deus, um momento em que o Senhor tem tratado, ó Deus, o coração da Tua igreja, Deus, que o Senhor tem tratado, ó Deus, o coração, ó Pai, dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, continua ministrando, ó Deus, no coração da Tua igreja, Deus. Ó Pai, ó Deus, continua ministrando, Deus, que, ó Pai, ainda assim, Deus, que não haja resposta de imediato, Deus, o poder do Senhor, Deus, tem se aperfeiçoado, tem se manifestado, Deus, na vida de cada um deles, ó Pai. O poder do Senhor, Deus, tem, ó Deus, cuidado, Deus, de tudo, Deus, tem já, Senhor, preparado o cenário, Deus, tem trazido maturidade, ó Deus, ao coração, ó Pai. Ó Deus, tem, Senhor, Pai, gerado, ó Deus, o milagre, ó Deus, que, ó Deus, tem sido clamado, ó Deus, tem sido pedido, ó Deus, ó Pai, em orações, ó Deus, tem sido pedido, ó Deus, no secreto, ó
ó Deus, em momentos, ó Deus, em que, ó Deus, as lágrimas tomam o rosto, ó Pai, ó Deus, em que o desespero, ó Deus, toma a alma, ó Deus, ó Pai, ó Deus, em que o medo, ó Deus, enche o coração, ó Deus, ó Pai, mas a fé, Deus, vem, ó Deus, e mostra, ó Pai, ó Deus, que, ó Deus, crer ainda é necessário, ó Deus, ó Pai, que clamar ao Senhor ainda é necessário, ó Deus, ó Pai, que confiar no Senhor ainda é necessário, ó Pai, que a Tua igreja, ó Pai, ela vem entender, Deus, que, ó Pai, nada mais podemos, ó Deus, além, ó Deus, do que viver pela fé, Deus, do que crer no Senhor, Deus, intensamente, em nome de Jesus. Aleluias. Que palavra, hein, queridos? Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo esteja com você. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Hoje temos o nosso culto às 19h, não fique de fora. Traga a sua família, traga mais um e venha celebrar o Senhor junto conosco em nome de Jesus. Antes de você ir embora, dá no mínimo um abraço inteiro na igreja. Nós temos um café ali, faça o seu